Olá galera, tudo bom com vocês? Manhã de fevereiro já, dia 2 de fevereiro de 2018, o ano está começando com bastante coisa, bastante novidade aí. Queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho recebido no tempo de oração, no tempo no Senhor. Acredito que você pode fazer parte disso junto com aqueles que estão empenhados e anelam pela vontade de Deus nesses dias. E o Senhor tem me trazido um despertamento muito grande sobre a responsabilidade da igreja, a responsabilidade dos irmãos na fé, um para com os outros. E sobre tudo aquilo que nós temos feito também. Aqui a gente está inserido numa base missionária aqui em Bragança Paulista. Nossa missão chama Filhos Brasil, uma missão empenhada em servir igrejas, comunidades, projetos e ações missionárias. Junto com alguns outros irmãos também, nós estamos empenhados em fortalecer os irmãos em discipulado, em ensinos, em desenvolvimento missional, em desenvolvimento comunitário em relação à comunidade, a projetos e tudo mais. A gente tem trabalhado aqui já há um ano, e também em outros projetos mais algum tempo, né? Vocês podem conhecer nossos projetos, nossa página no Facebook, Filhos Brasil, ou comigo também, entre em contato comigo, para quem não conhece e tal, a gente pode conversar um pouquinho. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é sobre a responsabilidade que Deus deu na lei para as tribos de Israel, para com os levitas, né? Os levitas eram uma tribo que eles não tinham terras, né? Eles não foram, quando foram separadas as terras para a nação de Israel, então os levitas não tinham posses, não tinham possessões. Porque eles tinham um encargo diferente, eles tinham um sacerdócio diferente dos demais. O encargo deles era servir o Senhor, né, no templo e trabalhar para que o suprimento espiritual em Israel, o suprimento que eles foram chamados para ser uma casa de suprimento, um celeiro de suprimento espiritual em Israel, né? E eram os levitas. Ao mais, os seus irmãos, as outras tribos, eles eram responsáveis também por nutrir estruturalmente e fisicamente a essa tribo. Então essas outras 11 tribos, elas eram encarregadas de suprir estruturalmente e fisicamente essa tribo dos levitas. Porém, o chamado da tribo de Levi era muito maior em suprimento do que os dos seus irmãos. Porque o suprimento da tribo de Levi era um suprimento espiritual, um suprimento onde eles se dedicavam no Senhor, no sacerdócio ao Senhor, e recebia do Senhor todas as demonstrações. Aquilo que você vê hoje, por exemplo, nas Escrituras, nos Salmos e tudo isso. Toda essa sustentação espiritual que Davi se encarregou de desenvolver também no tabernáculo, era aquilo que movia a vontade de Deus sobre a terra, que fazia com que as promessas de Deus se cumprissem naquele tempo, naquele momento. E hoje nós vemos uma geração caída, onde o tabernáculo de Davi ainda não está ajustado, porque essas casas e esses celeiros espirituais sobre a nação, principalmente sobre o Brasil, eles estão operando de uma maneira muito individual, de uma maneira ainda muito independente, porque talvez não tenha tido suporte dos seus irmãos, suporte dos seus outros irmãos na fé, das igrejas, das comunidades. E nos últimos dias Deus tem dito que existia um espírito que deveria imperar, que era o espírito de Elias também. Na profecia de Malaquias vai dizer que os pais se converteriam aos filhos e os filhos aos pais.
E nós entendemos que essa geração ela precisa se converter aos pais, os filhos precisam se converter aos pais, e os pais devem se converter aos filhos, nós deveremos promover unidade. O Pai tem dito para mim que um lugar de suprimento, de sustentação nele tem a ver com um lugar e um coração de unidade, um coração onde nós somos responsáveis e entendemos o encargo de cada um. Talvez o seu encargo não seja um encargo primeiramente espiritual para com outros, mas talvez Deus tenha chamado você por um encargo de suprimento estrutural, de suprimento físico, para aqueles que estão encarregados de suprimentos espirituais. Porque se o Senhor tem chamado pessoas com encargo de suprimentos espirituais, alimentos espirituais, para alimentar de fato essas outras pessoas, as igrejas, é muito maior esse encargo, tem sido muito maior esse encargo, porque essas pessoas têm trazido o reino, não desvalorizando as outras pessoas que têm cargos diferenciados e que promove esse alinhamento e essa cooperação justa. Então eu queria trazer esse despertamento para você. Não sei se o Senhor pode acender algo no seu coração, mas nós entendemos sobre algo nesses dias que queremos compartilhar com você. Eu estou orando aqui pelas demandas financeiras. Nós realmente, aqui na base, nós temos tido bastante dificuldade financeira, a ponto até de perdermos tudo isso aqui que a gente está fazendo e sermos despejados ou não conseguimos dar continuidade a esses trabalhos. E nós entendemos que as promessas do Senhor para esse lugar, por exemplo, é uma promessa. O Senhor acabou de falar comigo em oração e Ele disse que esse lugar ele é um lugar de suprimento espiritual, é um celeiro, e nós devemos nos dedicar integralmente para suprir outras comunidades, suprir lugares, suprir pessoas que estão frias, que estão morrendo espiritualmente. Nós precisamos carregar palavras do Senhor, palavras que realmente acendam e vivifiquem pessoas, algo no Senhor. Daqui a alguns dias eu vou ministrar em um retiro espiritual e eu tenho orado ao Senhor: Senhor, dai-me algo real, dai-me algo dai-me algo denso, dai-me algo verdadeiro da tua parte, Senhor. Eu não posso mais me sustentar no conhecimento de pregações, me sustentar em inteligência de palavras, Deus, em milhões de palavras que eu posso trazer com conceito. Senhor, eu quero que você me dê algo, Senhor, realmente que possa vivificar, trazer vida às pessoas de fato, né? Trazer a realidade do reino de fato, fazer com que as pessoas entendam que há algo a ser cumprido e está sendo cumprido já, Deus. E eu tenho tido esse anseio, e eu queria envolver você que me conhece, que você que sabe talvez de algumas coisas que a gente tem passado por aqui, a contribuir com a gente, se for do seu coração. Não faça isso com dificuldade, com pesar, mas esteja conosco também em oração, esteja conosco também olhando por nós, assim, e nós estamos disponíveis para servi-los em sua comunidade, servi-los em qualquer coisa, mas que também nós possamos andar juntos, né? Que nós possamos servir uns aos outros, né? As Escrituras dizem sobre servir uns aos outros, nas suas necessidades, né? Nós temos tido algumas necessidades financeiras, estamos realmente assim bem com bastante dificuldade nessa área. Porém, ainda nós temos fé e avançamos, porque entendemos que o justo viverá pela fé. O justo viverá confiando nas promessas do Senhor e obedecendo as promessas do Senhor. Nós não iremos recuar de nenhuma maneira. É por isso que eu estou aqui diante de vocês, talvez me humilhando, talvez me mostrando fraco em algumas áreas, talvez, mas eu também quero mostrar para você que
que eu quero viver o reino em plenitude, eu quero avançar, eu quero ser como a igreja primitiva que tinha tudo em comum e vendiam todas as suas coisas e partilhavam uns com os outros, não havia necessidade entre eles, e o reino prosperava, o Senhor acrescentava os novos convertidos, a palavra do Senhor era germinada e fortalecida naquele meio. Eu quero viver dias como esses, e eu chamo você, irmão, chamo você para estar junto comigo, para estar junto com a gente, orando, e nessa expectativa desses últimos dias do Senhor. O Senhor está trazendo algo na geração, o Senhor está trazendo algo nessa nação. E o Senhor tem falado com a gente, falado muito com a gente, tem trazido coisas insondáveis ao nosso coração nesses dias. E nós queremos compartilhar com os nossos irmãos, nós queremos servir os nossos irmãos, queremos que os nossos irmãos vivam. Tá bom? Obrigado por nos ouvir, por me ouvir nesse tempinho. Bom dia, que esse dia seja repleto de bênçãos do Senhor na sua vida e que a gente possa estar junto, caminhar cada vez mais junto. Beleza? Obrigado, valeu.